Facebook. Olá para vocês do Facebook, estamos no ar com mais uma Profissão Cientista e hoje a gente vai conversar com a professora Vanessa Verdade aqui da UFABC. A professora Vanessa, ela fez bacharelado e licenciatura em Ciências Biológicas na USP, depois fez mestrado, doutorado e pós-doutorado na área de Zoologia na USP também. E professora, e hoje é professora aqui da Ciências Biológicas da UFABC e da pós-graduação em Evolução e Diversificação ou Diversidade? Não, Evolução e Diversidade. Diversidade, isso. E professora, sua linha de pesquisa é herpetologia. Quero que você comece explicando pra gente o que é isso. A herpetologia é o estudo dos seres rastejantes. Então, na verdade, ele inclui dentro da zoologia os anfíbios, os répteis, jacarés, tartarugas, lagartos, serpentes também. Então, meio tudo que não era aves e mamíferos, né, de vertebrados terrestres, foi colocado na herpetologia. Porque, historicamente, os lugares que a gente visita, né, os ambientes que a gente visita para procurar anfíbios, também são aqueles que a gente acaba encontrando os répteis. Então, as serpentes, os lagartos, jacaré, tartaruga, ali no mesmo tipo de ambiente. Então, quem é herpetólogo, em teoria, trabalha com tudo isso, mas como são grupos muito diferentes, a gente acaba se especializando. Então, eu trabalho, na verdade, com anfíbios, mais especificamente os anuros, que são os sapos, as rãs e as pererecas. Ah, que legal. Então, já o primeiro esclarecimento aí para quem está pensando em entrar na área de biologia ou quer ler sobre, eu quero agradecer a presença da professora, que é a primeira pessoa da área da biologia que vem. Queremos que venham mais gente da área da biologia, queremos pessoas da matemática, das ciências humanas também, né, que ainda não teve ninguém. Professora, eu queria perguntar, você já falou um pouco da área que você pesquisa, eu queria perguntar por que você entrou nessa área, eu até mais fundo, por que você começou a gostar de ciência? O que te despertou para isso? Eu acho que, na verdade, eu concordo com essa visão de que as crianças são muito parecidas com os cientistas, né? A gente nasce desse jeito, a gente faz muito teste, observação, e aquelas pessoas que são tímidas também, em geral, como elas estão lá quietinhas no canto, elas passam mais tempo ainda observando. E essa observação, junto com uma curiosidade que é natural, se você der margem e espaço para essa criança desenvolver, acho que dali naturalmente vem um cientista. É quase impossível que essa pessoa não se interesse por alguma das áreas da ciência, né? E eu tive sorte em casa, minha mãe sempre achou que a gente devia, porque sou eu e meus irmãos, né, que a gente devia crescer perto da natureza, fazer visitas na natureza. E ela sempre permitiu aquelas coisas do tipo, eu chegar com um potinho com um bicho que eu achei esquisito, levar para casa, fazer uma visita, sei lá, com a escola e voltar com desova de sapo e querer criar em casa. Minha mãe foi uma mãe legal, ela sempre deixou e incentivou, né? E aí nesse processo, eu acho que você vai gostando, assim, porque você percebe a formulação de hipóteses é muito natural. Você, será que se eu fizer isso, o que vai acontecer? E aí você testa e observa se deu certo ou se não deu certo. Eu fiz muito isso com bichinhos, eu já gostava de bicho, né? Então, desde criança, eu já sabia que eu queria trabalhar na área de biológicas. Eu não entendia que existia biológicas, claro, né? Mas eu dizia assim, primeiro que eu queria ser professora, nunca quis ser modelo e atriz, mas eu queria trabalhar com bicho. Aí eu achava que era a área de veterinária que ia me trazer. E aí eu quero contar uma história porque acho que isso chama atenção também para a importância que os professores têm na nossa vida, né? Porque quando eu estava no terceiro colegial, que equivale ao terceiro ano do ensino médio de hoje, entrou uma professora nova na escola, acho que era a Terezinha o nome dela. E ela, numa aula, ela fez umas atividades muito legais para a gente entender a posição do outro, como as coisas são relativas, né? E aí numa aula ela estava falando sobre escolha de profissões, porque a gente ia prestar um vestibular naquele momento, e ela disse assim, quando você for escolher uma profissão, você tem que pensar do que você quer estar rodeado na sua vida, né? E aí eu parei para pensar, eu falei, poxa, na verdade na veterinária eu vou estar rodeada de bicho doente, né? Eu vou ter que tratar, e não é isso, não era disso que eu gostava. A minha curiosidade era anterior, como eles são diferentes, por que eles fazem o que eles fazem, onde que eles moram, como que eu posso encontrar, o tipo de comportamento. E aí ficou claro para mim, né? Na verdade, você vai lá pesquisar em livro tinha guia de estudante, essas coisas na época.
E aí eu descobri que ciências biológicas era o que eu tinha que fazer. Então, assim, esse caminho, para mim, eu entrei na universidade querendo seguir carreira acadêmica, eu queria virar cientista. Eu queria continuar trabalhando essa parte de mergulhar em leitura, em livros, sempre foi muito grande. Então o pessoal falou assim, nossa, essa menina não sai, ela não se diverte. Não, me divirto lendo. Então, mas foi sempre na área de herpetologia ou não? Não, eu não sabia exatamente que área. Primeiro, todo mundo começa, para falar a verdade, assim, a maioria das pessoas quando entra em biológicas, você quer trabalhar com aqueles grupos que chamam mais atenção. Então são os mamíferos, por exemplo. Tem uma amiga minha que chama de fofozoa, porque eles são peludinhos, quentinhos, tem bochecha. Então, e são animais do nosso convívio, né? Você tem um cachorrinho, um coelhinho. Esse apelo emocional influencia nossas escolhas, né? Depois. Então eu queria trabalhar com mamíferos. Mas quando você entra na faculdade, você descobre que trabalhar com mamíferos, na verdade, é trabalhar com cocô e pelo, basicamente. Desculpa, pessoal. Mas não, a visão dos mamíferos fofos ela é muito mais romântica, né? Assim, lá na zoologia mesmo, trabalhar com mamíferos era isso. Então, aí eu comecei a pesquisar os outros grupos. Então, peixes eu nunca senti vontade, eu gosto muito, né, de peixes, gosto de ver, mas eu queria um grupo terrestre, era a minha vontade. Aí aves também, então, embora terrestre voa, tá longe, né? Eu queria uma coisa próxima. E aí acabou sobrando, por assim dizer, os anfíbios e répteis, né? E aí dentro desse grupo, conversando com o professor, aí sim eu fui conhecer um pouco mais a fundo e comecei a trabalhar na iniciação científica com os anfíbios. E aí quando eu comecei a trabalhar, eu de fato decidi que era aí que eu queria ficar. Certo, e aí partiu do mestrado e doutorado também com a mesma linha de pesquisa? Aí eu parti com a mesma linha de pesquisa, fiquei, e isso assim, foi sim planejamento. Isso requer, às vezes, eu tive um pouco de sorte de já saber o que eu queria desde o começo, porque eu sabia que eu queria seguir carreira científica, eu sabia que eu queria ser professora também, né? Minha mãe é professora, então eu também queria ser, e aí eu sabia que eu não queria trabalhar assim, necessariamente num instituto de pesquisa, porque lá eu não ia dar aula, eu queria as duas coisas. E aí aqui no Brasil, naquele momento, para você fazer as duas coisas, que é pesquisa e dar aula, tinha que ser numa universidade pública. E isso é carreira acadêmica. Sim. Então, eu entrei na universidade já seguindo os planos. Então, termino a graduação, vou para o mestrado, termino o mestrado, vou para o doutorado. E a partir daí, normalmente, pós-doc, a gente não consegue concorrer, né? Os concursos está cada vez mais difícil. E aí o plano foi... consciente, a gente precisa ter num determinado momento um pouco de maturidade mesmo e um pouco que sair daquela vida, né, que você vai levando, acaba um, começa outra coisa, começa outra, para um pouco e olha como é que está o panorama, e aí você planeja, algumas coisas você consegue cumprir, outras não dependem de você mesmo, né? Eu acho que uma coisa importante que a gente tem que lembrar sempre é que você não tem sucesso sem esforço, isso é fato, é preciso esforço, mas não é só isso, né? Também tem aquelas coisas que tem gente que vai chamar de destino, tem coisas na vida que acontecem com a gente que são oportunidades, e aí a questão é estar pronto para aproveitar ou não, né? Normalmente, se você se esforçou muito, você tem condições, você consegue, mas assim, eu tenho claramente uma visão que eu assim, fui privilegiada em todas essas escolhas, apoio familiar, etc. Eu tive condições bem favoráveis em casa, né, que me permitiram fazer essas escolhas livres, sem aquela coisa que você falou, olha, eu queria tanto isso, mas não dá porque eu preciso pagar a conta ali, tenho que trabalhar, então eu não posso pegar esse estágio, é difícil, então... Já para a gente falar um pouquinho dessas escolhas, até a gente estava conversando antes, ser mãe, por exemplo, durante um doutorado ou durante uma pesquisa, uma vida acadêmica, a gente sabe que tem uma cobrança muito forte por publicação, por você estar sempre no top of mind, que a gente chama. E como que foi isso para você? Como que é isso, na verdade? Porque ser mãe não é só... ser mãe não, sempre, é para sempre. Né? É muito difícil. O ambiente universitário ele não é favorável à maternidade, fato. A gente sente implicitamente... imagino que as mulheres na carreira acadêmica sentem implicitamente que ser mãe é um problema.
Inclusive quando você está buscando orientadores, e você entra no laboratório, isso não é muito declarado porque todo mundo sabe que é feio, né? Então você não pode sair por aí falando assim, eu não quero uma aluna porque se ela virar mãe depois já viu, vai atrás da pesquisa. Ninguém fala isso, mas isso existe. E em conversas de corredores é dito quando não tem mulheres presentes às vezes. A gente sabe que isso acontece. Então isso já é um problema. E por quê? Porque de fato, para a sua pesquisa, quando a gente pensa em pós-graduação, a vida de um mestrando e de um doutorando, ela é cruel. A bolsa é reduzida, você tem que ter dedicação exclusiva, né? E a dedicação exclusiva não é à toa, porque a gente sabe que o tempo, a gente precisa daquele tempo para se aprofundar no estudo, para poder ler, para poder desenvolver o projeto. E o tempo é relativamente curto, 2 anos de mestrado, 4 anos de doutorado, 3 ou 4, né? Dependendo de doutorado. Uma criança no meio é muito difícil. Às vezes não é porque você não consegue fazer as atividades de laboratório, mas a sua cabeça não está focada naquele momento. Então é ruim, porque você se sente péssima mãe, péssima cientista, péssima esposa, péssima tudo. É muito comum as mães, talvez em outros lugares também, mas daí eu não sei dizer em outros locais, mas na carreira acadêmica, a gente passa por uma crise depois de ter filho, porque você fala, e agora? Porque eu quero me dedicar, ainda mais porque assim, a gente lê muito, sabe muito, aí você quer ser uma boa mãe, né? E aí você lê que boa mãe você tem que investir tempo de qualidade, que tem uma brincadeira que você poderia fazer, que tal uma atividade que o seu filho levar para algum lugar, e você se vê presa pelas atividades acadêmicas, você também não consegue. E o pior de tudo que tem para mim é a imprevisibilidade. Tudo que eu sempre planejei, né, na vida, então você fala assim, não, tudo bem, olha, então eu termino isso hoje, amanhã eu trabalho naquele tal negócio, quarta-feira eu vou ler a tese da pessoa que eu estou na banca, tudo bem, tá tudo certo. Mas, no meio, sua filha ficou com febre, faltou na escola e você não conseguiu terminar o que você tinha que fazer, não conseguiu ler. Para uma pessoa que se importa com prazos, com atrasos, isso é horrível, você fica muito tensa, né? Então, até você se reencontrar e descobrir que, olha, a gente tem um número de fichas. Eu falo isso para os meus alunos. A gente tem um número de fichas que é limitado. E o que a gente consegue fazer na vida é mudar a distribuição das fichas, mas não dá para aumentar. Porque você não se mantém. Então, se você escolhe jogar tudo para um lado só, o risco é que você perca coisas que são importantes na vida no outro, né? Momentaneamente é possível você remanejar um pouquinho, deixa um lado com menos, outro com mais, e a gente se reorganiza. Então, assim, é difícil, eu penso muito sobre isso, eu faço parte de grupos de mães, né, que conversam sobre esse assunto, só que é tão difícil consertar. Eu tenho uma visão muito clara sobre o impacto, que ele é muito maior do que é dito. Então, essa visão de, então para a gente trabalhar, vamos colocar no currículo Lattes que você virou mãe, aí quem vai avaliar sabe que essa lacuna na sua produtividade é porque você virou mãe. Assim, isso não vai. E a pessoa conta, assim, praticamente a licença maternidade, 6 meses. Gente, que é isso? 6 meses não é nada, perto do restante, porque essa criança está lá, né? Então, eu até, naquele texto que eu escrevi do depoimento que a gente também colocou no blog, falei, poxa, tem dentista, tem problema na escola, tem questões com amiguinhos, tem a lição de casa, tem o horário que você precisa estar com a criança mesmo, tem os finais de semana que tem que ser tempo em família, então fica muito complicado. Eu não sei como ajustar essa medida. Talvez uma ideia fosse a visão que a gente tem de produtividade, porque embora a gente tenha na universidade o tripé, né, pesquisa, ensino e extensão, quando na carreira acadêmica a pressão maior ela está sempre na pesquisa, nas medidas as medidas de produtividade, talvez porque elas sejam mais objetivas, porque você tem lá número de paper, fator de impacto, avaliação por pares, então é muito fácil, entre aspas, avaliar quantitativamente, né? Enquanto que estabelecer critérios para avaliar, por exemplo, quanto que você é uma boa professora, quem avalia, né? Os outros colegas da mesma área, de outras áreas, os alunos, como que a gente transforma isso, o que é um bom professor da filosofia, ou da matemática, ou da biologia, ou da licenciatura em biologia, tem visões completamente diferentes, então avaliar isso é bem mais complicado, o pessoal deixa um pouco de lado. E eu acho que a maternidade te faz perder então um pouco na pesquisa, você precisa ralar bastante para conseguir se manter
minimamente competitiva, ou pelo menos para não sair, por exemplo, da pós-graduação e coisas assim, mas ela faz ganhar muito na parte de extensão, na parte do ensino, porque você aprende sobre pessoas. Sim. Criar alguém te dá uma outra visão, assim, do que é o desenvolvimento do pensamento, sabe? Quem gosta de observar, é muito interessante ver, mesmo para a área de diversidade, né? Eu penso eu dou aula lá de origem da vida, seres vivos, e eu acho muito interessante como, por exemplo, o respeito a um ser vivo você ensina também, né? Então, quando você é mãe, você percebe onde é que está, você fala, as pessoas se comportam assim, olha que interessante, porque é nessa fase, sei lá, com 1 aninho, 2 aninhos, que a criança vai arrancar uma folhinha, uma flor, pisa num bichinho, e você tem que falar, olha, peraí, você está vendo? Coitadinho, ele se mexe, ele isso, também está vivo. Esse tipo de conceito, ele também é construído socialmente, né? Então, eu gostei muito, assim, ser mãe ensina demais. Faria de novo se fosse assim, numa outra, não que eu farei, porque dá muito trabalho, eu não acho que cabe agora, mas assim, eu repetiria, sabendo como foi agora, né, eu repetiria, eu acho que a gente aprende demais. E aí está faltando, eu acho que na carreira acadêmica, a gente valorizar exatamente esses aspectos. Talvez a saída para as mães cientistas esteja mais nesses outros aspectos do que só no fator pesquisa em si ou em descontar um tempo, que seja 6, 1 ano, 2. Isso eu não acho que vai resolver, mas tem que ser discutido. É bom que já está sendo discutido. Sim. Pelo menos começou. Eu queria voltar, muito legal, para falar um pouquinho da sua pesquisa mesmo, que uma coisa que eu acho bem legal, que talvez tenha mais na área da biologia do que da química e da física, por exemplo, é a pesquisa de campo, né? Os biólogos adoram fazer pesquisa de campo e acho que ficar só no laboratório, não acho que existe alguma linha de pesquisa na biologia, acho que é a genética, talvez você fica só no laboratório. Você pode trabalhar com os bichos também em laboratório, por exemplo, usando dados de bancos de dados, né, de distribuição. Aí você pode trabalhar com biogeografia, por exemplo, diversidade, ou eventualmente a gente sempre vai precisar ali de alguém que foi para campo coletar ou dados ou os próprios espécimes, né? Então você pode trabalhar com vocalização, no caso dos anúrios, por exemplo. Ou assim, mas a gente precisa, porque assim, como que a gente vai conhecer diversidade, biodiversidade? Você tem que estar lá, né? Sim. E tem que ver o que tem e onde está. Esse é o primeiro passo. Então, no campo é que a gente vai conseguir coletar esse tipo de informações. E aí o que a gente chama de material testemunha, a gente sempre vai para campo, acaba coletando um pouco de alguns indivíduos, né? Isso eu sei que é controverso, o pessoal fala, nossa, é um contrassenso. Você vai trabalhar na biologia e você fala assim, poxa, é porque eu gosto tanto de bicho, eu quero salvar todos os bichos do mundo, etc. Aí você chega lá, a primeira coisa que você tem que fazer é ir para campo e você tem que matar os animais, né? Do jeito certo, com comitê de ética, com licença, tudo isso, na quantidade mínima possível, mas até hoje a gente não descobriu nenhum outro método que permita a gente fazer tantas coisas de maneira tão completa como a gente consegue com aquela quantidade. Se você pensar, a visão do biólogo, ela extrapola, né, o indivíduo em si, a gente vê populações. Então, quando você vê uma população, você retirar de uma população de um lugar, uma população que está saudável, né? 10 indivíduos, se for sapo ainda, né? Não estou falando pegar 10 gorilas, porque é outro nível, não porque eles são mamíferos e não pode, mas é porque é outra estratégia, outro tempo de gestação, número de filhotes, etc. Mas se eu pegar lá um sapinho que a cada desova tem 3.000 girinos e tanto, então o número de indivíduos numa população já é muito grande, o tempo de geração é bem mais curto. Aí se eu pegar 10, isso é nada. Quer dizer, eu sei, para os indivíduos é tudo, porque ele vai estar morto. Mas para a população, 10 não significa impacto significativo. E aí o tanto que isso traz de informação para a gente, inclusive para a área, para a própria população, pensando em custo-benefício, vale a pena. Porque a gente consegue argumentos, por exemplo, para estabelecer uma área prioritária ali para conservação, uma unidade de conservação, argumentar que aquela espécie
os indivíduos daquela espécie têm características importantes e que ele mereceria ser preservado porque é muito diferente em relação aos demais. Então, o que a gente constrói são argumentos, né? E esses bancos de dados que no final vão permitir inúmeros outros estudos, né? Então, pesquisa de campo é, de fato, fundamental. E é uma pesquisa difícil, né? Depende para onde for, ela é cara. Depende de equipamento, você precisa da logística para conseguir chegar até esses locais. E ela é pouquíssimo valorizada, porque trabalho chique é aquele que você usa um monte de marcadores moleculares, fez várias análises estatísticas e tal. Isso que é considerado, assim, hoje, são trabalhos na fronteira, né? De pesquisa. E aí a gente esquece que esses dados só foram possíveis porque a gente teve alguém lá atrás trabalhando na base. É a eterna discussão que pode ser ampliada numa analogia para pesquisa básica e pesquisa aplicada. Pessoal, só dá para fazer pesquisa aplicada se a gente tiver pesquisa básica. Uma depende da outra, porque você precisa ter um contexto científico que vai te permitir ali, na hora que você tiver o problema, que vai ser sua pesquisa aplicada, escolher dali do que vai poder te ajudar. Se você parar de investir nisso, acabam as ferramentas, né? Então, na biologia, o que a gente chama de a ferramenta básica é a taxonomia, que é encontrar um determinado indivíduo que vai ser classificado como de uma espécie, por exemplo, pode ser nova. Então, onde que ele está, quais são as características desse grupo, o que ele faz, os parentes mais próximos, e aí a gente vai agregando informação em cima disso. E daí você sai para os outros campos, então, conservação, por exemplo, fisiologia, a gente consegue aí trabalhar com inúmeros outros assuntos a partir de taxonomia. Interessante. E outra coisa que eu queria perguntar é sobre a professora faz parte aqui do WhatsApp, que é o nosso grupo de divulgação científica, e ela escreve também para o GEC, né, que é o Guia dos Entusiastas. E eu queria saber a sua opinião sobre a divulgação científica. Por que você acha que é importante nós, aqui, cientistas aqui da academia mesmo, fazermos isso, fazer esse exercício de tentar levar a ciência para quem não está nesse ambiente de ciência? Olha, eu pensando no que eu vou responder para não parecer politicamente incorreto. Porque a gente precisa, a ciência é algo que está muito próximo da sociedade, mas a sociedade não identifica o dia a dia dela com a ciência. E aí, quando você tem uma sociedade, e a gente não está falando só de Brasil, né? No mundo hoje em dia, a gente está num problema sério, mas se a gente pensar especificamente nos Estados Unidos, aqui Brasil, com a pseudociência, o problema da vacinação, o pessoal falando que a Terra é plana, de novo, gente, a Terra é redonda. A gente fez 1 milhão de experimentos já, até o pessoal que acredita na Terra plana fez experimento e chegou à conclusão de que a Terra é redonda. Então, assim, essa falta de conhecimento do que é a ciência, de como a ciência difere dessas outras áreas, pseudociência ou religião, e eu não estou falando melhor ou pior, estou falando diferente, é simplesmente diferente. Quando é diferente, você não consegue discutir, porque não são comparáveis. A maneira de raciocinar, de construir um raciocínio, a metodologia de teste é completamente diferente. Aliás, o importante é testável. Sim. Então, assim, você testa, seus pares testam. A coisa mais divertida que tem é quando você tem... eu vou chamar de um inimigo científico, o cara que não concorda com você, acha que você está fazendo tudo errado, e ele vai fazer um teste e chega à conclusão que na verdade você estava certo. Isso é muito divertido, porque o cara queria acabar com aquela sua hipótese e na verdade ele também não conseguiu. Isso corrobora aquela explicação. Se amanhã aparecer outra metodologia, outra coisa, derrubar, ok também, a gente não precisa se apegar, né? Essa visão de ciência, tem muita na sociedade, o que eu percebo é que as pessoas acham que a ciência é a busca por verdades, né? Na verdade, a ciência é a busca por perguntas, não é? Cada vez que a gente encontra uma resposta, na verdade, imediatamente surgem várias outras perguntas, e é isso que é o divertido. Esse constante perguntar, e testar, e responder, e observar de outros pontos de vista, o uso de tecnologia que complementa tudo isso. E socialmente as pessoas não entendem, na verdade. E aí elas ficam com aquela visão que o cientista, aquela pessoa que está no laboratório, de avental, de óculos, esquisitão, não tem. Existe, mas... que fica lá
que é um cara egoísta e que é pedante normalmente, porque é necessário um pouco de autoestima elevada, certo? A gente é criticado o tempo todo. Para você sobreviver na carreira acadêmica, você passa por bancas, as pessoas te criticam, os revisores criticam o seu trabalho. Então, se você não tem lá um limite, que você fala, não, calma aí, eu sei o que eu estou fazendo, você acaba não sobrevivendo. E aí o limite entre você, não, eu sei o que eu estou fazendo e, nossa, eu sou o cara ou a mina, sou muito bom, e virar uma pessoa pedante ou prepotente, ele às vezes é estreito, né? E aí você começa a ver cientista tratando as pessoas assim, esse povo não entende nada. O problema é que o povo somos nós também. A gente também paga imposto e a universidade é pública, é sustentada com o imposto que a gente paga, né? Então também é uma obrigação moral dos cientistas devolverem isso tudo. A culpa é um pouco nossa de estar como está. Não muito consciente, porque a gente também não aprende na faculdade a fazer, é difícil fazer, né? Mas a importância, pelo menos, da divulgação científica aumentou demais. E isso é bom. Às vezes um cenário que parece péssimo externamente, ele dá um gatilho para uma coisa que no futuro vai ficar muito melhor. Eu acho que a gente está num momento desse. O contexto parece péssimo, mas na verdade ele está despertando, né, a consciência da importância que tem a gente se aproximar da sociedade. E aí a pessoa tem que ver que no dia a dia dela, do acender a luz, do computador, o celular que ela usa, a validade do alimento, isso tudo é ciência. Sim. Aliás, o remédio que ela toma, a anestesia, gente, tudo é ciência. E às vezes está na coisa que você nem imagina. Então você vai, sei lá, toma um remédio para pressão alta e quando você vai ver, aquilo lá foi feito de veneno de serpente. E aí o cara só descobriu isso porque alguém saiu pro mato, pegou lá uma jararaca, alguma coisa, descobriu o que ela era, onde ela estava, nossa, o veneno, alguém foi lá, um químico, descobriu qual era a composição química, o que aquilo faz. Então, gente, é uma cadeia tão longa, né, e rica da academia porque a gente usa no dia a dia. E aí eu entendo, a gente anda sofrendo muito, né, porque como a gente tem muito claro essa cadeia, a gente sabe que uma falha num pedaço, para ser recuperada vai levar anos para frente, especialmente na pós-graduação, que é onde está a massa de pesquisa, porque eu como pesquisadora sozinha, eu vou conseguir trabalhar no meu projeto, mas se eu tiver 3, 4, 5 alunos, são 5 a mais, né? Sim. Que você vai orientar, e a gente tem colegas que tem 10, 17 alunos, e se você contar a iniciação, os estágios, então assim, quando você observa esses cortes justamente nesses níveis, né, da academia, em que o aluno ainda está aprendendo, mas ele está realizando, está fazendo pesquisa, a gente sabe que o resultado vai vir daqui 4, 5 anos, provavelmente. A gente vai colher daqui mais tempo. E para recuperar, vai levar mais 20, sei lá. Então assim, a gente não pode mais deixar isso acontecer. Eu, por enquanto, eu vejo assim, a nossa divulgação científica, a gente está aprendendo a fazer. Eu acho que é melhor ter quanto mais, melhor. Mas eu ainda não tenho certeza se ela é eficiente. Sendo honesta, eu acho que os textos atingem a nossa bolha. Mesmo o Pint of Science, por exemplo, o público que está lá prestando atenção na palestra são os universitários, são os amigos. Então a gente precisa descobrir, talvez, marketing, né? Assim, ferramentas que aproximem de fato. Talvez livro, assim, na escola, né? Para falar a verdade, eu acho que o que vai resolver esse assunto é a escola. Professora, então para a gente encerrar, agora aqui pelo menos aqui na UFABC, no próximo mês a gente recebe vários alunos novos aí, né? Provavelmente não sei o número exato, mas mais de 1000 alunos com certeza aqui. Sim, alunos novos entre BCT, BCH, né? E para esses alunos e também para estudantes que estão, enfim, no ensino básico, no ensino médio, o que espera? Por que fazer ciência ainda é legal no Brasil, professor? Olha, eu acho assim, se você tem se é disso que você gosta, você não tem outra opção se não tentar. Porque o não tentar já é não. E você vai passar uma vida frustrada. Então, pelo menos, faça tudo o que você puder. Aquela parte que você controla. A parte que você não controla, aí ok. Pelo menos você vai ter a tranquilidade de que, gente, eu tentei de tudo
e no final não deu certo, porque às vezes não dá certo, paciência. Mas eu acho que, ao mesmo tempo, com certeza, quem consegue aquilo que quis foram os mais persistentes. Eu estava conversando com um amigo meu numa banca de mestrado essa semana, e a gente estava falando, né? Às vezes a pessoa te vê e acha assim que você pegou e prestou um concurso e passou. Eu falei, não, eu prestei 6, ele prestou 7, a outra amiga prestou 11. Então assim, gente, não tá para todo mundo. A gente ouve não o tempo inteiro. Mas o sim só vai estar para aqueles que não desistiram, né? Então, não é fácil, o cenário não é favorável. Então assim, entrem com uma visão realista, que vocês vão precisar de planejamento, vão precisar de muita persistência, vão precisar de muita automotivação, mas que dá certo. No momento de desespero, respira fundo, conversa com alguém, descansa e retoma. No final, eu acho que dá certo. Eu não consigo dar outro conselho que não tentar fazer aquilo que a gente gosta, porque aí a sua profissão vira diversão, né? Eu falo assim, poxa, quanto mais eu puder trabalhar, mais eu quero trabalhar, porque é o que eu gosto de fazer, é o mesmo que o meu hobby. E aí, quando você faz o que você gosta, e se sua profissão é seu hobby, você se destaca, porque o outro que não gosta tanto assim, desiste antes. Então, assim, bem-vindos. Eu vi os calouros lá em São Bernardo pedindo. Eu falei, você é sua professora? Então, bem-vindos. A universidade é um ambiente que ensina muito, então vai valer a pena. Tem muitas portas, muitos caminhos. É só ter calma, controlar um pouquinho a ansiedade. E para aqueles que ainda estão no ensino médio, não achem que a universidade não é para vocês. Vocês sempre podem. Tem que se dedicar? Tem que se dedicar. Não é não fazendo nada. Mas é possível, sim. Eu ouço muita gente falar assim, não, porque é muito difícil. Eu falei, gente, muito difícil. Vamos largar a mão de ser mole. Investe, estuda, e aí consegue o que você quer. A gente vai estar aqui para ajudar. E quem quiser fazer divulgação científica também desde o começo, também já está convidado a conhecer nossos grupos de pesquisa, da biologia, aqui da química e da física. E, professora, muito obrigado por participar, por dispor desse tempo aqui com a gente, e espero que você continue escrevendo esses textos maravilhosos lá para o blog. Obrigada, eu agradeço a oportunidade, foi a primeira vez live, foi legal, ao vivo. Para milhões de pessoas no Facebook. Não, milhões não, ainda não tenho tantos amigos. Mas, assim, foi muito legal, uma oportunidade interessante. Se precisar outras vezes, ok, sobrevivi, né? Sim, E é isso, vamos continuar a caminhada com força, todo mundo junto, a gente chega lá, né? Então daqui a 15 dias nós teremos mais uma live Profissão Cientista, e a gente vai colocar as lives antigas no YouTube. Depois teremos aí o link, e a gente posta para vocês aí na nossa linha do tempo. Tá bom, gente? Até mais. Tchau, gente.